em que as coisas estão, você acha uma boa política? Dá a impressão para o mundo de que o Hugo Chávez é apenas um venezuelano com boas intenções? Ou será que não está mais do que claro que o narcisismo dele escorre como óleo em corpo suado na praia? Eu me preocupo muito com algo que está acontecendo na América Latina, que é a desconstrução de uma combinação muito positiva que nós temos, que é da democracia, enfim, participativa, representativa, com a democracia direta. Não é? E eu acho que as pessoas estão indo para uma democracia plebiscitária, saindo do processo da representação para esses processos plebiscitários, né? Que são muito complicados. Muito manipulativos. Então eu tenho essa preocupação e obviamente que o presidente Chávez, ele tensiona no sentido do rompimento desse equilíbrio entre o processo de democracia representativa, né, e a democracia direta, com a, digamos assim, uma exacerbação dos processos plebiscitários. E em algumas hostilidades desnecessárias, como esse conflito com a Colômbia, que parece uma coisa tão desnecessária para um continente que já tem tantos problemas. E nesse caso o presidente Lula teve um papel importante de equilíbrio na América Latina. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande, não é? Na mediação de todos esses interesses regionais e obviamente que a democracia, no meu entendimento, pressupõe a nossa capacidade de alternância no poder. Né? E isso não é algo que seja fácil, principalmente para quem tem que deixar o poder. Para quem tem que deixar o poder, tendo a aceitação da população e tendo carisma. Sido bem sucedido. Exatamente. Por isso que a atitude do presidente de não embarcar nessa aventura de terceiro mandato é algo que é louvável. Mas que foi uma tentação enorme, foi. Agora, isso é que faz diferença entre meninos e homens, né? Essa é que faz a diferença entre meninos e homens. É você poder exercer o seu papel bem-sucedidamente, saber a hora de ter acabado e acreditar no fluxo histórico, ao invés de se tornar um rei narcisista que acha que sem aquela presença física nada mais pode acontecer, ignorando que ele mesmo foi herdeiro de tantas coisas anteriores. Eu acho que uma lição ótima de tudo isso foi a postura do Mandela. Acho que o Mandela cumpriu um papel histórico. E se retirou na hora certa. E está mais presente do que nunca. Exatamente. E ao se retirar, né, se perpetuou em todo e qualquer processo político da África do Sul. Né? E quando o senhor me perguntou do Ahmadinejad, né, eu acho que a democracia é um valor, a liberdade é um valor, né, e nós não podemos, em momento algum, né, ter qualquer tipo de dúvidas em relação a como preservar esse valor na relação interna do nosso país e nas relações bilaterais. Não é fácil manejar essas relações, é claro que você tem que ter a compreensão do que foi avaliado ali naquele momento, naquela circunstância. Naquele momento, eu não tenho todos os elementos, eu acho que nem você, nem eu, nem eles anunciam uma coisa. Economicamente falando não era importante, comercialmente não era importante, sob qualquer outra perspectiva não era importante, só era importante como um gesto ideológico antitético de liberdade que diz: legal, eu cumprimento o Obama, sou amigo do Sarkozy, disso, daquilo, aquilo outro, mas a minha autodeterminação é maior do que isso. Ahmadinejad virá quando eu quiser que Ahmadinejad venha. Foi essa mensagem que o mundo leu. E não me pareceu ser uma boa mensagem numa hora de tantas complexidades na Terra, especialmente em relação à figura que dentro do próprio país houve a grita todo dia de que ele é um surtado maior do que os ayatolás que inicialmente o teriam colocado lá. Não há dúvida de que isso foi algo que, enfim, a sociedade brasileira, na sua maior parte, não compreendeu, e como eu disse, né, não só pela leitura que se faz hoje, mas pelos atos praticados, claro, não teria recebido. Pela história, pelas declarações, pelas posturas. E o Obama? O Obama é uma grata surpresa desse século XXI. Eu acho que o Obama
está vivendo os desafios, não é? Do seu primeiro mandato e no seu, agora, vai para o seu segundo ano de governo, né? Mas com uma agenda que, no meu entendimento, ela faz várias inflexões já. Na política de saúde, com a vitória que tem, na política de mudança climática, ele teve um desempenho que foi muito criticado em Copenhague, mas as pessoas esquecem que ele está 1 ano no governo, de que desde que ele entrou ele está trabalhando para mudar uma atitude retrógrada de 10 anos, inclusive sendo proativo. Diferentemente de quem fez discursos até muito arrojados, mas que não trabalhou nessa agenda de metas na prática internamente em seus países e simplesmente acharam que Copenhague era um lugar que se poderia arrumar ao chegar lá. Copenhague era uma casa que precisava ter sido arrumada bem antes, inclusive durante o processo negocial. O pessoal tinha que ter chegado para a festa só, né? Exato, para o discurso, né? Não era discurso e nem eles eram convidados, eles eram anfitriões. Né? O presidente Obama decepcionou, mas justiça seja feita. Ele tinha um congresso que ele não podia passar por cima e, ao mesmo tempo, ele vem sendo proativo nessa agenda, diferentemente de alguns que só abriram os olhos muito recentemente. Dos países do mundo, qual, na sua opinião, é aquele que está diante de todos no que diz respeito a uma política ambiental bem estruturada e consciente? Olha, fazendo o dever de casa, ainda não temos nenhum. Com esforços de pensar, a Inglaterra tem dado uma contribuição relevante. Essa é a minha opinião também. Eu sempre acho que eles estão na frente dessa coisa. Em termos de estar buscando respostas, estudos, o empenho, com uma diferença enorme em relação ao Brasil. Eles têm uma matriz energética 4% limpa. O Brasil tem 45% de matriz energética. A média dos países desenvolvidos é de 13%. Então o Brasil é o país que está melhor posicionado e eu acho que o Brasil pode fazer nesse século que os Estados Unidos fez no século passado. Foi capaz de acompanhar países de cultura milenar, se tornar, em alguns aspectos, até mais desenvolvidos do que eles. Quem pode dar esse salto no século XXI é o Brasil, pelas condições que reúne em termos das fontes de geração de energia limpa. É um país que tem mais de 300 milhões de área agricultável, com cerca de 51 milhões em repouso. É um país que é uma potência hídrica, é uma potência em recursos naturais, em todo sentido, em recursos minerais. É um país já industrializado, tem que investir pesadamente, né? Para sair dessa dependência apenas de commodities, como temos hoje na nossa economia, e ao mesmo tempo um investimento pesado em tecnologia e inovação para que possamos ter as novas oportunidades que as economias de baixo carbono estão gerando internamente e externamente ao nosso país. Você sabe que aqui entre nós, todo mundo vai votar em você, né? E eu sou uma pessoa que passei a minha vida inteira nunca declarando jamais qualquer intenção de voto, porque as pessoas não olham para mim e me veem apenas um cidadão dizendo alguma coisa sobre a sua própria opinião. Se alguém me leva a sério e me respeita, é só por causa do Evangelho. Antes de eu conhecer o Evangelho, eu não tinha uma vida que fosse me fazer alguém levado a sério. Então, tudo que na existência converge para mim numa perspectiva de respeito e seriedade, vem do Evangelho. Por isso eu não misturo esse capital com nada. Ele nunca será ideologizado na minha boca, nunca será objeto de barganha nem de troca, nunca coisa alguma. Ele é santo, santo, santo. Amém. Agora, e eu nesses quase 40 anos pregando o Evangelho, 37 anos, nunca misturei as coisas. Mês passado aqui, eu e o Fonseca no ar, com o nosso povo que está ali, a gente aqui não tem ideia de quantos milhares e milhares estamos vendo ali agora e vão nos ver à tarde e à noite e na VMV-TV, no On Demand, que fica lá estocado, e nos milhares de YouTube que a nossa conversa vai gerar. Eu falei que, como cidadão, não estava fazendo nenhuma apologia cristã
evocando nenhuma profecia. Não é porque você é cristã nem minha irmã na fé. Eu não costumo votar em irmão.